fomos um pouco além do tempo previsto. Se tiver alguma pergunta, deve ter provavelmente muitas, porque eu não sei se foi bastante exaustivo o que falei. André, o Fabrício fez um comentário sobre o Buffalmacco e o quadro do Decameron. Você quer falar, Fabrício? Sì, chi sto, Rayana? Sim. Eu falei no comentário que o nome Buffalmacco, que é o do pintor do Triunfo da Morte, é o mesmo nome do amigo entre aspas, do Calandrino na terza novela da Nona Giornata. Muito bom. Fabrício, em primeiro lugar, um abraço, Fabrício, que não tinha te visto antes. Em segundo lugar, existem 3 Buffalmaccos, ou seja, 3 protagonistas Buffalmaccos no Decameron. Obviamente não é Buonamico Buffalmacco, que seria o nome do pintor, mas nós estamos acostumados que na literatura nada é de graça. Na literatura não existe coincidência. Se há 3 vezes a citação de um pintor chamado Buffalmacco, inclusive que apronta uma série de piadas, de truques contra o Calandrino. Hein? De filadas, não sei se podemos dizer assim. É isso. O que acontece? Calandrino é particolarmente ingênuo, ele acredita tudo. Buffalmacco é o que organiza burlas. Ele organiza uns jogos contra Calandrino, e o que conta para nós é que Buffalmacco está presente, ou seja, na verdade significa que o Decameron reconhece o personagem Buffalmacco. Não é possível chamar um protagonista de uma novela 8 anos depois, não, desculpa, 28 anos depois. 28 anos depois da história do cemitério de Pisa e chamá-lo com o mesmo nome do pintor, sem que haja uma coincidência. Portanto, Buffalmacco entra dentro e estabelece um diálogo, aquele que se chama intertexto, com o Decameron. Muito bem notado, Fabrício, é ótimo, isso eu tinha esquecido de falar. Inclusive, o Decameron, e aqui é a diferença fundamental com Freud, que obviamente não escreve novelas, se bem que ele escreve também o xiste, sua relação com o inconsciente, mas o que faz o que faz o Decameron? O Decameron estabelece uma relação irônica com seus precursores. Ele chama de Decameron. Decameron, Deca. Decameron é Deca, 10. Mas existe na história da cultura um Hexameron, de Hexa, 6. Só que o Hexameron é uma história da igreja dos 6 dias da criação. Está escrito no século IV por Sant'Ambrosio de Milão. Portanto, o Decameron se liga ao Hexameron, mas se liga de uma forma completamente, como é que era, Aniela, rebelde. Uma forma completamente oposta, porque é escandaloso falar das relações amorosas e eróticas falando e pensando na igreja. Só quero fazer uma digressão. Boccaccio, contrariamente ao que se pensa, era um clérigo. Ele era funcionário da igreja, que não era bastante típico na época. Mas ele era funcionário da igreja, se tornou funcionário da igreja depois de ter escrito Decameron, e fez uma revisão do Decameron
depois dele se tornar clérigo, antes de morrer. Ou seja, ele deu legitimidade àquilo que ele escreveu. Primeira, portanto, ligação intertextual, Decameron, Hexameron. Herético e escandalosa. Rebelde, diríamos. Segunda ligação é que o Decameron se chama Príncipe Galeotto. Príncipe Galeotto, ou seja, cita Dante, do canto 5, do Paulo e Francesca. Portanto, é como se todo o Decameron seja uma explicitação do canto 5º, que é a relação entre dois amantes que traem o marido e são condenados ao inferno, mas estarão sempre juntos. Portanto, uma ligação que não é mais do amor medieval, amor cortês, amor platônico, mas é um amor físico. O Decameron, portanto, se chama... E a terceira ligação é aquela que eu disse agora com o triunfo da morte. O Decameron se liga a uma relação com a pintura. Cita Giotto, Fabrizio com certeza lembra, Giotto, vocês sabem quem é. É o grande pintor que Dante diz, ele sabe fazer coisas mais reais do que a realidade. Boccaccio coloca Giotto dentro de uma novela, que é da sexta jornada, não me lembro qual, e nessa novela Giotto si salva com uma piada, um vits, um xiste. Ou seja, ele usa as palavras melhor do que seu interlocutor e, portanto, não vence porque é o melhor pintor do mundo, mas porque é um grande falador. A piada em si não é grande coisa para nós. Também passaram-se 700 anos e para as piadas 700 anos são muitos. Mas ele está indo no campo com um amigo dele, amigo era um jurista, aí chove, eles entram na casa de um camponês, o camponês dá roupa para eles, eles ficam como mendigos. Aí o outro diz para ele, Forese da Rabata, olha só, você está sujo e maltrapilho, que ninguém diria que você é o grande pintor que você é. E Giotto, que não se satisfaz com essa piadinha, diz, e você? Olha só, você também não se diria que é um grande jurista. E será que Boccaccio acha que é uma grande piada de volta? Nós aceitamos isso porque somos condescendentes, 700 anos são 700 anos. Mas a verdade é que Giotto se salva por causa das palavras. Porque no Decameron o que conta é a força da palavra. E para nós agora, o que conta é a força da palavra. O que nós precisamos fazer, eu falei no início, os médicos estão dormindo pouco, estão alertas para descobrir um vírus contra o Covid-19. Uma vacina, desculpa, uma vacina contra o Covid. Nós deveríamos estar aqui procurando um vírus, uma vacina contra a barbárie que está dilagando. Eu acho que essa é a nossa tentativa. André, a Diana fez uma indicação de leitura do Um Diário do Ano da Peste. Você quer falar um pouquinho, Diana? Na verdade, desculpa, fala. Ele é um livro bastante diferente do Decameron, que ele não tem essa leveza, né? O Daniel Defoe, ele faz como... Ele mistura o gênero jornalístico, por exemplo, com o gênero de diário, e é interessante perceber a semelhança, assim como no Decameron, com o que a gente tem hoje no tempo de pandemia atual. Ele fala de fechamento das casas, de afastamento das pessoas, do desespero de quem está trancado com doentes. Então, é bastante interessante. No caso, sobre a peste em Londres.
antes do grande incêndio, também nesse período logo em seguida, né? Esse que a gente está estudando. Basicamente isso. Sim, Diana, eu devo confessar, eu li, mas não me lembro. Na verdade, uma coisa interessante que eu posso acrescentar é a forma da gente sair de fininho quando não sabe uma coisa. Que é o seguinte, todo mundo diz, mas sobre a peste já quem escreveu foi Tucídides, depois Lucrécio, depois Paolo Diácono, depois justamente o Boccaccio, depois na Itália o Manzoni e justamente como você diz o Poe. Eu diria que cada escrita precisa uma leitura adequada para tirar para nós aquilo que pode ser interessante, importante em relação àquilo que nós estamos discutindo. Ou seja, Diana, a coisa melhor seria se você pudesse trazer uma pequena leitura, uma página, meia página, umas dicas sobre o Defoe, que eu não lembro nesse momento e não vou querer improvisar, a não ser que alguém possa fazer isso. É super interessante, por quê? Porque é interessante. Eu diria que tem um tema, não sei se, Diana, você concorda, que existe nisso, que é o tema da testemunha. O escritor, para escrever sobre temas desse tipo, ele é testemunha. Eu estava lá, eu vi. Portanto, eu sei que... Fala. Desculpa, é que travou, achei que eu tinha terminado. O interessante é que o autor ele era criança na época. Ele escreveu anos depois, com base em diários de algumas pessoas, em relatos de pessoas que eram adultas na época. E essa é um dos grandes pontos interessantes, é como ele consegue fazer como se ele realmente lembrasse daquele período como se ele tivesse vivido. Eu tenho o livro, posso colocar alguns trechos depois para que seja lido pelo pessoal. Sim, é ótimo isso. Talvez tenha alguém que possa querer falar alguma coisa sobre isso. A questão, Diana, e todos, aquilo que Diana sugeriu, é uma coisa interessante que é a relação que se estabelece entre autor, narrador, personagem e narrativa. Porque, por exemplo, Boccaccio diz, eu estava lá. Meu irmão morreu. Na verdade, ele não diz isso, mas a gente sabe disso. Ou seja, a gente... eu quero dizer que há uma transferência de credibilidade do Boccaccio quando declara... Porque quando ele declara que viu a peste, tem alguém de nós que poderia contestar ele? Ninguém. Ele estava lá. Ele descreve coisas que ninguém poderia ter descrito senão ele, a não ser ele. Eu tenho sempre um episódio, vou dizer desse episódio, viu, Diana? Um episódio específico. Ele diz, eu estava, quando vi dois porcos, os porcos pegaram umas roupas dos apestados, aí eles começaram a tentar comer algo e em meia hora eles morreram, se contorcendo. Lá não tem nenhuma outra testemunha, é ele. O efeito implícito no leitor é que a gente acredita, porque é um episódio insignificante. Ele não diz, eu vi a nave Admiral afundar, que todo mundo viu. Não, ele viu uma coisa que ninguém viu. Agora, não necessariamente o narrador deve ter participado.
Vou dar um outro exemplo que eu gosto muito. Uma escritora psicanalista contemporânea que se chama Shoshana Feldman escreveu um texto que eu acho fundamental, que se chama Educação e Crise. Depois vou dar para... É um texto de 60, 70 páginas. Nesse texto, ela faz uma operação que eu acho incrível. Ela diz: Freud é uma testemunha, porque ele relata dos próprios sonhos e, portanto, relata da existência, da vida do inconsciente. O inconsciente existe porque Freud relatou os seus próprios sonhos na interpretação dos sonhos. Aí a gente diz, puxa, mas olha, não tinha nunca pensado. Mas ela faz outra coisa, ela pega Mallarmé, a crise do verso. Mallarmé, se vocês veem, fala como se estivesse, como é que se diz? Invasado não, entusiasmado, e diz, vocês não viram o que aconteceu? A crise do verso, o verso quebrou. Ele fala como se estivesse na feira falando com uma multidão da crise do verso, que é o início do verso livre. É sempre a Shoshana Feldman que fala, é sempre nessa educação e crise que ela fala. E depois ela fala de outros autores, digamos que são mais corriqueiros, ele fala do Camus, que fala da peste como metáfora da invasão nazista. Ele fala do Paul Celan, que é um poeta de língua alemã. Ele fala efetivamente da questão da brutalidade da Segunda Guerra Mundial. Não fala, digamos, faz poemas e tal. Ele fala também do Dostoiévski, Memórias do Subsolo. Todos, então, como Diana disse, que são testemunhas de algo que viram e que trazem para a gente. E esse trazer para a gente significa que nós temos que destrinchar nesse texto o que tem por trás dele. O que tem de enigma dele, o que são as camadas dele. Nós precisamos, nessa pandemia, nós precisamos, nessa crise moral que estamos, tremenda, nós precisamos mostrar que a literatura é um caminho, traz caminhos, e que esses caminhos podem ser produtivos para todos. Não necessariamente para acadêmicos, também a nível acadêmico. Não necessariamente para a pesquisa, também para a pesquisa. Nós precisamos mostrar que a literatura realmente pode ser pensada como cura. Literatura como cura ecoa uma frase uma definição do Jacques Lacan, o psicanalista. A psicanálise é uma cura pelas palavras. A literatura é uma cura pelas palavras também, porque ela mostra como as palavras estão junto, como elas trabalham, como elas têm efeitos secundários, como eles têm efeitos enigmáticos, como elas podem encaminhar para a gente ter um insight. O insight é nossa way out, é nossa via de saída. Nós precisamos André, multiplicar... Sim. A Júlia faz uma pergunta agora. Vai. Ela fala sobre o texto do Freud, que é bastante atual, apesar de falar sobre guerra. Existe uma relação com o momento atual, que é a pandemia. Você pode fazer um paralelo entre guerra e pandemia. Sim, isso daqui é indevido da minha parte, a analogia que eu fiz, pandemia igual guerra. Eu tentei fazer uma coisa que vocês podem tentar. Tirem do texto do Freud a palavra guerra e coloquem no texto do Freud a palavra pandemia. Continua funcionando. Porque é claro que o número de mortos da Primeira Guerra Mundial e depois da Segunda, nem se em termos de comparações, mas a destruição das crenças, a incerteza, a
incapacidade da gente de agir. Nós estamos presos também pelo isolamento na cabeça, porque não sabemos o que devemos fazer. Eu acho que existe sim uma... Freud diz, a guerra traz uma destruição das ideias morais que a gente tinha anteriormente. A pandemia está trazendo uma destruição das ideias morais que a gente tinha anteriormente. Porque nosso vizinho, nosso conhecido, pode estar acreditando agora que as fake news que são enviadas correspondem à verdade. Nós temos parentes, nossos parentes, que fazem isso. E a gente está desconcertada. Ou seja, a pandemia, como a guerra, ela explode as concepções que nós tínhamos antes. Se eu perguntar para nós mesmos, para mim mesmo, para vocês, quando é que isso vai acabar? Aonde que vamos parar? Vamos voltar à normalidade? Aí eu vou dar para vocês uma resposta que deu o Ailton Krenak, que, além do mais, é um grande dirigente, é um grande sábio. O Ailton disse, nós não precisamos voltar a normalidade é o uso indiscriminado do espaço nas cidades para construir uma casa em cima da outra. É o uso da água, é o uso da terra. Eu não quero me vender como ecologista, que não sou. Eu sempre pensei uma piadinha. Estamos 9 milhões no Rio de Janeiro. Se todo mundo puxar a descarga no mesmo momento, vamos ter um alagamento. Essa é a questão. Nós não podemos... A pandemia, como a guerra, coloca em discussão qual é nosso quadro de normalidade, qual é nosso desejo de futuro, qual é nossa possibilidade de nos acomodarmos nesse mundo, que tipo de mundo é esse? Uma série de perguntas. Não é a mesma coisa a guerra e a pandemia, é claro que não. Mas é uma situação que tem analogias. Nesse sentido, Júlia, eu não acho que exista um paralelo, mas eu quando me deparei com esse texto, eu pensei que é evidente que a gente pode pensar e ler o texto a partir da pandemia. Ele fala também, bom, mas não vou, vai, tem alguém a mais? André, a Nélia fez uma sugestão de leitura. Você gostaria de comentar, Nélia? Bom, só mencionar mesmo, a Luísa Lobo escreveu um livro no final dos anos 90, publicado no final dos anos 90, chamado Sexameron. Então, há uma intertextualidade, de fato, com o Boccaccio, mas ela faz uma comparação, digamos assim, estou falando muito grosseiramente, né, com o vírus da AIDS no final dos anos 90, né, o vírus da AIDS. Então, fica uma alusão interessante, uma discussão interessante, porque já que também estaria tratando de uma... Hoje a gente não diz, claro, a gente não diz que a AIDS seja uma doença propriamente, mas, bom, enfim, a ideia de doença naquele momento é interessante, é muito legal, sob um ponto de vista feminino e sobre a questão da sexualidade, o vírus. Então, é um livro bem bacana. Sexameron, da Luísa Lobo, que também é professora da UFRJ. Só isso. Bom. Ela vai estar, olha que interessante, ela vai estar
num diálogo também online na Universidade de Padova, em 25 de maio. Eu posso depois enviar esse link para vocês, também interessante, com a professora Maria Aparecida Fontes, que é professora do departamento de português a Cida é brasileira, mas trabalha lá já há muitos anos, né? Acho que vai ser um evento interessante também. Só isso, nada demais. Que eu me lembrei, né? Sim. É inevitável não lembrar. Obrigada, sim, Nélia. sim. Tem um outro comentário também do Alexandre. Você quer falar, Alexandre? Eu posso ler. Então, não, eu posso falar. Eu fiquei curioso de saber do professor Andrea se ele tem uma noção de qual a relação do Freud com a gripe espanhola, a pandemia da gripe espanhola, né? E se ela também não teve ali um efeito numa espécie de crise moral, né? Eu tenho a lembrança dos meus avós que viviam na Europa. Meu avô tinha 18 anos, nessa época eu vivia na Áustria, né? E contava que eles passaram assim tempos terríveis, eles não tinham o que comer, tal, porque não podia sair de casa, né? Por um tempo. E foi logo no ano seguinte ao final da Primeira Guerra Mundial, né? O seguinte, Alexandre, podemos dar uma procurada, não é difícil, pode ser que seja interessante. Eu não conheço. Agora, a coisa mais absurda, Alexandre, é a seguinte, que nós tivemos há 100 anos, não, agora estou, há 100 anos praticamente, uma pandemia que teve 50 ou 100 milhões de mortos. Nem isso sabemos direito. É claro que na crise da guerra podia ser que passava inobservado quantos mortos, porque tinha... Mas 100 milhões de mortos é uma coisa absurda. Eu, de qualquer forma, acho que podemos dar uma procurada. É interessante. Eu vou dar uma olhada também, fiquei curioso. Vocês querem saber uma anedota sobre a gripe espanhola? Minha mãe, que agora não vive mais, nasceu em 1918. Eram duas gêmeas. Ela e a... Marcella. Iola e Marcella. Uma das duas morreu. Minha mãe dizia sempre, não sei quem foi que morreu, se eu ou minha gêmea. Era bastante forte come coisa, problema de identidade. Andréia, tem um comentário do Francisco. Você quer falar, Sim. Francisco? Que ele fez essa mesma associação em março sobre a pandemia. Sim, eu posso falar. Primeiro é tragicômico, mas eu li ontem no Washington Post sobre o Philip Kahn, que nasceu há 100 anos, morreu agora de Covid, e o irmão gêmeo dele, Samuel, morreu na gripe espanhola. É impressionante a coincidência com a sua mãe. Mas, primeiro, tem uma obra que eu acho que é fundamental. Além dessa, o texto do Freud, por exemplo, eu já conhecia há 30 anos. Mas foi o primeiro texto que eu lembrei quando começou a pandemia. Porque não fala da doença física, mas fala da doença moral da civilização. Isso. E uma coisa que me impressiona, por exemplo, é que fala que o pensamento afetivo, quer dizer, o lado afetivo predomina sobre o lado intelectual. A gente escreve pensando que é uma coisa intelectual, mas, na verdade, é para satisfazer algum interesse afetivo. Na tradução que eu usei está interesse afetivo, mas que seria melhor interesse emocional mesmo. A gente vê tanta gente escrevendo coisas perfeitamente estúpidas, mas com uma argumentação perfeitamente racional. A pessoa quer uma coisa e torce, e inventa coisas para parecer lógico, quando não é, nem de longe. Agora,
A outra obra que eu pensei muito claramente, eu cheguei a fazer uma lista de obras sobre epidemia e tudo mais no Facebook faz um tempo, no comecinho de março, e ficou imensa, com um monte de sugestões, aparece muita coisa. Mas tem uma que não fala de pandemia, mas também fala de doença moral. E sobre guerra também, que é o Huis Entre Quatro Paredes, em português, me parece, que é a peça do Sartre que ele escreveu em 1944, na ocupação nazista. E é simplesmente isso, são 3 pessoas trancadas sozinhas, e aí tem aquela frase que é a mais famosa, talvez, do Freud, né? Que é l'enfer c'est l'autre, o inferno é o outro. Porque realmente trancados e convivendo, eles passam a se odiar porque veem os seus defeitos nos outros. E é isso, tem muita coisa, na verdade. Eu também lembrei de uma coisa, de outra obra também, da Insustentável Leveza do Ser, mas por uma frase que o Milan Kundera atribui a um provérbio alemão. Que ele, como eu não conheço provérbios alemães lá muito bem, quase nada, na verdade, então confio no Milan Kundera. Ele fala que isso é tão improvável quanto a própria morte. E a última coisa que alguém consegue pensar é a própria morte. Tem outro provérbio alemão também que aparece ali, que também tem tudo a ver com a atual situação. Não sei se é inventado dele, ele é tcheco, mas claro que fala alemão, mas ele fala também que ninguém é mal para si mesmo. Mesmo Hitler, você pode pensar o pior ser humano, mas ele racionaliza para se achar bom. Enquanto que o Bolsonaro se acha um amor de pessoa. Aliás, ele fala isso, né? É basicamente isso. Desculpa, só uma apresentação a posteriori. Francisco, além de grandes qualidades, é o rei da bibliografia. Portanto, tudo que vocês pensarem, acreditarem e pensarem no futuro, ele já tem. Agora, o Francisco, na verdade, acho que o provérbio que você diz, agora não estou com o texto que estava no computador, o provérbio alemão, o Freud está citando, aquele que é tão improvável tanto quanto a própria morte. Ou seja, Freud diz, nós não pensamos que nós mesmos podemos morrer. Outros sim, mas nós não. Nós somos, como se chama, nunca poderemos morrer, nós somos invencíveis, somos Superman. Esse é o Freud que diz. O segundo provérbio, talvez acho que está lá também, portanto, dá para procurar de qualquer forma. Temos 2 indicações de leitura também. Uma é um vídeo do Bergman, que você tinha citado também, a Arina indica. E a Thaís também faz um comentário. Ela indica a história da humanidade contada pelo vírus, de Stefan Cunha. Vocês gostariam de comentar alguma coisa? Talvez alguém quer comentar. Está falando, a Irina está falando do Ingmar Bergman, O Sétimo Selo? Sim. Isso, exatamente. Digamos que Bergman é o grande diretor, talvez o maior diretor de todos os tempos. Agora, que ele é um pouco pesado, o Sétimo Selo, de qualquer forma, é inacreditável, porque tem esta espécie de dança com a morte, uma relação íntima com a morte. Fora o fato, olha, pensando no Francisco, do conto do Borges sobre aquele que está no pelotão de fuzilamento e pede para Deus um ano para poder completar a própria peça teatral. Não me lembro o título. Lembra? Eu conheço o conto, também vou lembrar o título. Mas tem outro conto também, que é ótimo, do Borges, também é da época da guerra, chamado Deutsche Requiem. Claro. Ele fala justamente sobre isso, a civilização e barbárie. O homem mais civilizado é o criminoso de guerra, na verdade. Ele fala, vocês que apreciam Brahms, que apreciam Shakespeare, eu também aprecio e sou o pior dos seres humanos.
A barbárie dele vem da civilização. A gente vai anotando, pelo menos indicar, porque é isso, a memória coletiva pode retornar. Fala. André, a Diana tinha até feito uma recomendação, uma indicação para que a gente colocasse à parte lá no Classroom essas indicações, né, extras de leitura que vão surgindo aqui. Sim, claro. O Alberto Grimaldi também faz um comentário. Você quer falar, Alberto? Não estou ouvindo. Ele está sem microfone. Oi? Licença, Thaís. Oi, Thaís, pode falar. Sobre o livro, que eu estava colocando no fone, no caso, bom dia primeiro. O livro da humanidade contada pelos vírus, ele não fala somente de vírus, ele fala de bactérias, diversas questões. E dentre as bactérias que ele fala, ele conta sobre a sífilis, que muitos rapazes ricos da época, quando eles tinham algum tipo, né, como era relacionado na época à promiscuidade, a falta de moral, né, a moral cívica na época, religiosa, quando esses rapazes, eles tinham algum caso em casas de prostituição, eles às vezes adquiriam a sífilis e eles começavam com lesões na pele. E isso era visível aos outros, principalmente ao rosto. Então, eles se isolavam até o momento que a pele cicatrizava. Eu achei bastante interessante isso, porque aquilo que eles tinham vergonha, aquilo que eles mostravam para a sociedade como um ato falho, a promiscuidade, né? Aí eles se fechavam em casa, as famílias escondiam como se eles estivessem estudando fora, em outros países. Só isso. Obrigada. Andréia, o conto do Borges chama-se O Milagre Secreto. Isso, Diário Secreto. E, segundo os críticos, é baseado um pouquinho na vida do Karel Čapek, autor da Guerra das Salamandras, que é outro romance que tem a ver também com a época de crise. Isso aqui é uma crise ecológica. A multiplicação das salamandras que acabam destruindo o mundo. Então, também é um livro apocalíptico. E o Borges adorava o Čapek. Escreveu resenha sobre Karel Čapek, que é contemporâneo do Kafka também. Claro, claro. Sabe de uma coisa que estou me dando conta? Isso é dirigido a Nélia, a você. Eu quero dar uma indicação de um filme maravilhoso que se chama Brasil. E nesse momento eu não me lembro qual é o... Do Monty Python. Do Monty Python. O filme Brasil é sobre uma distopia que não tem a ver com pandemia, mas tem a ver com outro lado da medalha que nós estamos afundando, que é a situação institucional. Ou seja, um Estado completamente louco e completamente autoritário e completamente... É realmente, absolutamente... É um filme maravilhoso. Se vocês não conseguirem ver, a gente pirateia e manda para vocês. Eu vou fazer a leitura aqui do Alberto Grimaldi. Ele recomenda, li no ano passado e achei bem interessante, até bastante profético, mesmo tendo sido escrito em 2003. O livro é Oryx e Crake, da Margaret Atwood, autora do aclamado Conto de Aia. O livro trata de memórias contadas por um narrador num cenário pós-apocalíptico que se instalou após uma pandemia viral, abordando temas sobre como os países foram se desestabilizando aos poucos e como a humanidade acabou sofrendo esse processo. Bem interessante, embora talvez nesse exato momento a leitura possa ser um pouco assustadora por ser tão real. Sim. Obrigado, Alberto. Não tem como a gente se precaver e não se assustar. O problema é que a gente tem que reagir. A questão é que pensar, pelo menos, que somos capazes de encontrar caminhos de leitura alternativos. Isso não vai defender-nos da pandemia, mas vai trazer uma força para poder fazer as coisas.
A literatura é isso. A literatura é uma ligação pessoal. Não tem uma sabedoria na literatura. Eu sempre digo, já disse uma vez, mas eu digo de novo, se eu der uma aula sobre Dostoiévski, crime e castigo, não posso impedir que um aluno saia e mata a velha. Porque a leitura e a interpretação não tem a ver com ação. Aliás, André deve estar aqui porque tinha uma coisa no ar do André Zacchi, que eu tinha citado aquela coisa do Marx. Nós temos que agir. Nós temos que agir dentro do nosso campo. Nós temos que inventar coisas. Nós temos que inventar. Sabe que eu pensava um tempo atrás que as prefeituras deveriam ter telões gigantes na rua para que todo cidadão pudesse pudesse entrar e perguntar algo. Quero saber quanto é o custo do viaduto que foi feito, do túnel que foi feito, ou outras coisas. Nós estamos numa época da internet que precisava todo mundo ter acesso. Estamos ainda numa fase em que a internet cai e assim por diante. Nós temos que pensar como essas coisas podem funcionar. A gente conversou até com a reitoria disso, porque é necessário inventar um sistema diferente. A UFRJ, por exemplo, onde nós estamos, não tem grandes meios. Eu vi a resposta da USP, que foi: se os alunos não tiverem meios para ter internet, a própria USP vai fornecer 3G e celular. Isso acho que é uma resposta certa. Claro, tem que ver se temos dinheiro para isso, mas, digamos, a gente tem que fazer com que a resposta da gente seja inclusiva. Nós temos que fazer com que a participação seja maior possível. Nós temos que fazer com que, ainda bem que vamos gravar isso, que essas coisas que vamos conversando, depois a gente possa elaborar melhor. Andréa, a Luísa disse que talvez tenha esse filme que você falou do Monty Python, talvez tenha no Netflix, porque tinha até um certo tempo atrás, então a gente pode dar uma procurada. Tem outras indicações aqui, a Diana indicou uma obra, o filme O Anjo Exterminador, de Luiz Buñuel. Alexandre Mazac, A Guerra das Salamandras, Karel Capek. Vamos ver mais. Claro, o Alexandre Mazac também, o Ensaio sobre a Cegueira. E o Francisco faz uma seleção enorme e sugere que a gente aumente eu vou colocar lá no Classroom. Não sei se a gente consegue tudo isso em PDF. Acho que o Francisco tem. Mas é uma ótima ideia montar um PDF dentro da temática, né? Pode ser. Só para acrescentar, isso aí foi uma postagem que eu fiz no dia 21 de março, quando estava começando a crise ainda. E eu fiz de cabeça o começo, a lista inicial, e depois um monte de gente começou a sugerir coisas. Só que depois morreu, quer dizer, a postagem não evoluiu. Mas tem muita coisa para acrescentar. Tem inclusive um livro, quer dizer, uma peça de teatro chamada Angels in America, que não tem título em português, mas eu assisti em português no Brasil. Aliás, excelente a montagem, que é justamente sobre a extrema-direita no poder, na época era o Reagan, na época de uma doença, na época era a SIDA, o AIDS. Então, tem muita semelhança tem um político de extremíssima direita que é um personagem. Tem a reação dos doentes, enfim, dos infectados. É uma peça muito interessante e já tem mais de 30 anos, mas a gente vê o quanto não mudou, na verdade. Se repete a crise política, moral e sanitária, de doença, de saúde,
e a reação ainda é semelhante. O meu comentário seria o seguinte, depois da fala do Francisco. Nós temos que ler tudo aquilo que foi indicado e levaremos 3 semanas para chegar na semana que vem lendo tudo. Não sei como isso dá para fazer. Não, é claro que temos que fazer uma escolha, mas está ótimo, está essencial isso daqui. Posso ponderar alguma coisinha rápida aqui, por favor? É possível? Posso falar um pouquinho? Claro. Então, Andréa, eu, nesse final de semana, conversando com um grupo de estudantes do ensino fundamental e médio, e pegando carona na questão da literatura como cura, foi logo depois da tua entrevista, foi 2 dias depois da tua entrevista sobre Decameron, eles pediram se era possível criar uma plataforma dentro daquilo que eu faço aqui, dos meus podcasts, para que eles pudessem compartilhar e ler poemas, né? De forma a criar virtualmente um grupo de estudantes que compartilhariam, recitando poemas, poesias de autoria própria ou clássicos da literatura nacional e internacional. Eu acho que a gente aqui pode aproveitar também já que estamos falando de literatura, de arte cinematográfica, também de aproveitar o espaço virtual e criarmos o Saraus do século XXI, né? Onde a gente pudesse compartilhar a riqueza de leituras de textos, né? Sobretudo poemas, poesias, que é mais fácil do que outro tipo de gênero, mas que a gente pudesse ter esse espaço literário para que a gente pudesse trazer para dentro desse universo que a gente está aqui. Estamos em 50 e poucos aqui, né? Acho que participantes. É muito rico, né? Que a gente pudesse também encontrar formas de uma vez por mês estar juntos e tentar ver na força da literatura o que é possível se fazer. E uma segunda e última consideração, você tem colocado Freud, você tem colocado os outros elementos da psicanálise, você falou de Lacan. Nesse grande contexto, acho que hoje surge com força a psicanálise através da via internet, né? Quer dizer, as consultas não estão sendo mais nos consultórios, as consultas estão sendo as consultas terapêuticas, enfim, as terapias estão sendo muito por parte virtual, né? Que é uma outra forma também que se tem de se compartilhar angústias e medos aí entre o profissional e o paciente, e também a força que veio à questão da meditação, né? A meditação, a Veja dedicou a Vejinha São Paulo aqui, dedicou uma matéria de capa, né? Um dia você ainda vai meditar. Então, todas essas formas de meditação também estão ganhando corpo, o que significa que o período pós-pandemia não é só cuidar do corpo, não. Me parece que a alma merece atenção especial, merece cuidado especial, e no tocante a esse cuidado, eu acho que é fundamental pegar esse gancho, um mote que o André deixa aqui, a literatura como cura. Eu acho que a riqueza desse grupo que se forma aqui agora é esse mote muito forte que o André já tinha colocado na primeira semana, volta a falar disso. Eu acho que não podemos perder essa essência, a literatura como cura. Como é que a gente vai cuidar do nosso espírito, das nossas mentes nesse período pós-pandemia? Todos vamos precisar, sem exceção. Obrigado. Deixa eu fazer um comentário ainda. Essa proposta do Eduardo me parece essencial. Eu vou dizer para vocês como que a gente poderia proceder. Existem 2 grupos que eu conheço na UFRJ. Um é do Paulo Maia, que é o grupo do GEM,
que não me lembro como que quer dizer. Mas eles produzem materiais que compartilham com escolas, particularmente colégios de Niterói, se não estou enganado. O outro é o grupo do PAC, que é coordenado pelo Eduardo Coelho, que se ocupa com Cefet, com outros colégios, de iniciativas. Eu acredito que nós poderíamos escrever junto, Eduardo, para eles, dizendo o que já existe e o que podemos contribuir a mais, ou como podem se ligar as duas coisas. Porque, digamos, a gente deve pensar em o que precisamos fazer é colocar na ativa, digamos, todo o potencial que existe. A maioria das pessoas está deprimida e não sabe que está deprimida. Está deprimida no sentido de que está sozinha. Está deprimida no sentido de que não sabe com quem falar. Está deprimida porque não sabe o que pode contribuir. Porque eu estou em casa e o que eu posso fazer na vida? Posso fazer comida, posso limpar, posso estudar, mas não é a minha vida anterior. Agora, nós temos que desenvolver uma ideia que fique clara para os outros. Nós queremos colaborar com Paulo. Eu, sabe que não tive nem a ideia, nem me lembrei de escrever para Paulo e para Eduardo disso. Mas são grupos até grandes. Eu acho que a Júlia aqui... Fala. A Júlia recomenda o GEM. A Luísa até colocou aqui já o link do GEM. É um grupo de educação multimídia da UFRJ. E o Francisco também falou que já participou de grupos de leitura de poemas e saraus, que a ideia funciona, as rodas de leitura da Suzana Vargas. Certo. Tem uma recomendação de leitura da Emily Rodrigues, As Intermitências da Morte de Saramago, que não é sobre a devastação de um vírus, mas mostra como a sociedade e as instituições reagem àquilo que é desconhecido e que afeta a todos de diferentes formas. Eu acho ótimo. A Júlia disse, a Luísa já colocou, o GEM funciona há anos. Paulo é um cara muito criativo, eles têm já contato. Eu sugiro, Eduardo, que a gente escreva junto para Paulo. Paulo Sim. Conhece bem a gente e veja o que pode surgir. Cuidado. Organizar é ótimo. Naturalmente tem limites, porque a internet que não funciona é um limite, o problema é que coisas já agendadas são um limite. Com esta, por exemplo, tarefa que temos de ler esses 27 livros que foram indicados, a gente não poderá fazer mais nada, praticamente. Eu queria colocar também, pedir para a Esther, que a Anélia já nos enviou aquela xilogravura que ela tinha indicado no início do encontro. Aquela Esther, sobre... se tiver como colocar. Pronto. Aí. Ótimo. Aí está certo. A Nélia está controlando-se a mesma. Sim. Pode falar. Só fazer uma, para quem chegou depois, é uma xilogravura do Adir Botelho, desse livro, Canudos. A xilogravura se intitula Lamento. Eu é que troco um pouquinho o título, com a autorização do professor Adir Botelho. Eu troco o título para A Pietà Sertaneja, porque tem um diálogo muito interessante. Vou colocar no chat o fragmento do Euclides da Cunha, que, a meu ver, dialoga com essa Pietà. Você tinha dito que tem um artigo sobre essa relação? Na verdade, sobre as mulheres em Os Sertões. E aí, no final do meu texto, faço uma alusão específica. Eu posso até botar o link aí também
Ah, por favor. Este texto, eu tenho um texto maior, digamos, mas aí é muito grande. Não por ser grande, mas é porque tem outro propósito. E esse pequenininho que saiu na Carta Capital. E é uma coisa... É muito interessante pensar essa figura das mulheres também, nesse momento da Guerra de Canudos e como Euclides fez essa abordagem. E também o professor Adir Botelho. Eu nem sei se é uma mulher aí, né? Eu nem sei. No caso da xilogravura do professor Adir. Mas é muito bela, muito bela essa imagem, muito impactante, assim como também a mulher que o narrador de Os Sertões, para quem o narrador de Os Sertões olha, uma velha que ousa olhar para o narrador. Eu acho isso muito interessante. Vou pegar o trechinho aqui também do Euclides. E o Adir Botelho é um professor já aposentado da Escola de Belas Artes da faculdade da UFRJ, né? Andréa, já estamos nos aproximando do meio-dia. Eu vou fazer só a leitura das últimas duas indicações, Raíssa e Vitor. A Raíssa indica A Máscara da Morte Rubra, do Poe, Edgar Allan Poe, e o Vitor indica O Imperador de Todos os Males, de Siddhartha Murke. Vitor, me salva, por favor. Que apesar de ser sobre câncer, lida por meio do relato de diversos pacientes com a mudança das perspectivas sobre a morte segundo a evolução do conhecimento, sobre as diferentes neoplasias. A escrita é extremamente simples e sensível ao mesmo tempo, que ensina conceitos médicos. Tudo bem. O Vitor está sem microfone. Sim, eu sugiro que todos que sugeriram algo, mesmo que a gente tenha gravado ou anotado, enviem para a estrada as indicações. Sim. Depois, provavelmente a gente pode fazer assim no Google Classroom, Esther, sabe? Colocar, vamos montar uma lista. Sim, a gente monta uma lista e quem puder enviar o PDF ou complementar a lista também, a gente vai ampliando ela pelo Classroom. Eu não sei aquele PDF. O Classroom tem um probleminha com e-mails institucionais, por @UFRJ, @USP, não está entrando no Google, não sei por quê. Então, de preferência, se alguém não recebeu, pode estar no spam ou tenta me enviar novamente um Gmail. Não sei se aquele que o Francisco Paco sugeriu, como é que pode ser um PDF que se autoalimenta? É uma página no Facebook, o que é? Francisco? Eu não entendi a pergunta. Qual deles? Não, digo, o PDF do qual você falou é uma iniciativa no Facebook ou aonde? Não. Tem... agora estou confuso, desculpe. É o PDF... Porque a lista que eu mandei, na verdade, é uma postagem de Facebook, está disponível, e quase tudo que está ali, eu já tinha lido praticamente todos os livros antes. Os que eu lembrei de imediato. E são livros que têm PDF, né, disponível, basta procurar um pouco. Sim. Não, eu disse que você tinha uma lista que todo mundo contribuía. Sim, foi a que eu mandei para vocês a postagem. Tá, mandou hoje? Sim, acabei de mandar. Mandei para você pelo WhatsApp, mas eu mandei uma cópia também para vocês agora. Uma boa parte do que você citou já estava ali. O Karel Čapek, por exemplo, já estava ali. Tem outro livro tcheco que é muito bom também, que é o Bravo Soldado Švejk, que é outro livro do cara, o Jaroslav Hašek, que é muito bom também, mas fala da Primeira Guerra Mundial e também da doença mental, mas não é tão claro isso quanto os outros livros que eu mencionei. O Valente Soldado Švejk tem várias traduções para o português.
Sim, olha, eu até diria o seguinte. Fala. Tem apenas um livro ali que é raro, porque é um romance brasileiro que foi um fracasso de vendas, mas como literatura é excelente, que é O Primeiro Dia do Ano da Peste, do Francisco Maciel. Ele é um escritor obscuro no sentido de que ele não é famoso, mas também fala de peste, se bem que a questão da doença só entra no final da história para explicar o primeiro dia do ano da peste. Na verdade, quando entra a peste é quando termina o romance. Mas fala sobre doença moral e também sobre a questão social também. Sim. A Juliana Amorim faz uma indicação também, o livro Universo em Desencanto, onde estão todas as respostas para tudo o que está acontecendo no mundo e as falências físicas, moral e financeiras, e ainda o aparecimento de OVNIs, enfim, sobretudo. A Anélia colocou o trecho que ela tinha dito dos Sertões de Euclides da Cunha. Sim, eu ia sugerir o seguinte: deveria ser não uma tarefa, mas uma simples sugestão de mandar as indicações de leitura com uma curta apresentação. Do tipo, estou indicando esse título porque acho que etc e tal. Porque fica um pouco mais... Sendo agora, nós não vamos conseguir ler todas as 20, digo nós, cada um de nós, então é mais interessante, se possível, fazer como o Francisco disse. Esse do Maciel é um livro, mas ele no final fala da... etc. Ou seja, uma pequena indicação. Isso pode ser colocado direto no Classroom no dia de hoje como discussão. Gente, muito obrigada pelo encontro de hoje. A gente continua o debate no Classroom, no Facebook e por e-mail, no Instagram também estamos. Hoje o encontro foi gravado, então a gente vai tentar fazer uma edição e colocar no YouTube, pelo menos uma boa parte do encontro. E vamos preparar essa lista de indicações, contribuam lá no Classroom. Muito obrigada. Sempre às 10. Obrigado. Até lá. Obrigado, gente. Um abraço. Obrigada. Obrigada a todos os participantes. Abraço.